Todo mundo de olho para multiplicar os seus investimentos com essas ações fora do radar. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e atendendo ao pedido de vocês lá no nosso Instagram, @a Faculdade do Dinheiro, hoje a gente vai trazer aqui a carteira sugerida de julho de Small Caps. A gente analisou uma pá de carteira de Small Caps das principais instituições financeiras do mercado como um todo e estamos trazendo aqui as mais indicadas. E além disso, a gente vai falar aqui qual delas a gente tem em carteira e fazer uma análise junto com vocês das principais delas. Inclusive, à medida que a gente for falando as empresas, já deixa aqui nos comentários se você acha que ela vai decolar ou então se você acha melhor deixar fora da sua carteira. Então já vamos direto para as ações, claro, se assim como a gente está de olho nos melhores investimentos, nas melhores ações para multiplicar o seu capital, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente traz vídeos novos todos os dias para você e também, claro, deixa o seu likezão, que isso ajuda muito a gente. E para ver as small caps mais indicadas para esse mês de julho não foi fácil não. A gente olhou 13 carteiras sugeridas das principais instituições, sendo elas a Agora Banco do Brasil Investimentos, BTG Pactual, Isinvest, Eleven, Elite, Genial, Guide, Inversa, Mirai, Santander, XP e também da Terra. Todas essas carteiras dessas instituições fortíssimas do nosso mercado soltaram as suas principais recomendações ali de small caps e com isso a gente vai falar aqui mais de 20 ações ali que figuram entre as mais recomendadas. Porém, a top 3 mais recomendado para esse mês de julho, temos lá as ações de Petz, de Ferbasa e de Aeris. Essa última é a que mais chama a nossa atenção. E por quê? Porque o Brasil cada vez mais aí tá olhando para mudar a sua matriz energética. A gente sabe, a gente está numa crise hídrica aí que pode ser a pior dos últimos 100 anos, pior inclusive do que a gente teve ali no início dos anos 2000, quando a gente teve o famoso apagão. Comenta aqui embaixo se você lembra do apagão, se você é dessa época. E agora a gente pode enfrentar uma crise hídrica pior ainda. A grande questão é que de lá até agora a gente conseguiu já mudar um pouco da nossa matriz energética, melhorar a nossa geração e nosso transporte de energia e por isso a gente pode sofrer um pouco menos agora. Inclusive tem algumas ações aí que chamam muito a nossa atenção, a gente já coloca aqui, como por exemplo as ações de Sanepar, que olhando para as units SAPR11, eles estão custando ali por volta de R$20, um preço próximo à cotação da ação que ela tinha lá em 2019. Então essa crise hídrica com certeza vai afetar os resultados do segundo e talvez até do terceiro trimestre das ações de saneamento do Paraná, afinal, inclusive Paraná é um dos estados mais afetados com essa crise hídrica, porém é uma ação que a gente olha bastante, justamente porque em momentos de crise é onde a gente pode ter ações mais descontadas com o mercado temeroso aí com os resultados de curto prazo. Então, inclusive, olhando só para os últimos 12 meses aí, Sanepar já teve preços ali pico em R$30, R$31 por unit e agora está nos R$20, ou seja, se ela conseguisse atingir aquele patamar de preço novamente, teria aí um upside de 50% nas ações e claro, não é impossível dela chegar nesse patamar de preço. Quando a gente tiver fim nessa crise hídrica, provavelmente a gente vai ver Sanepar retomando o seu caminho de alta. Por isso uma ação que a gente fica de olho e uma ação que nos níveis de preços atuais tem um dividend yield próximo de 5%, ou seja, uma remuneração próxima ao que a gente teria hoje na renda fixa, só de dividendos. E se Sanepar está sofrendo, a gente pode ver a Aeris cada vez melhor, que é justamente a ação mais indicada dentre as small caps para esse mês de julho. Afinal, a Aeris é uma companhia de geração de energia eólica, ou seja, energia através do vento. E se cada vez mais o Brasil e todos os países do mundo estão olhando para fontes de energia renováveis, fontes de energia limpa, com o selo ESG que a gente sempre fala aqui no canal, a Aeris é uma empresa que cabe em todo lugar e eu nunca vi ninguém falando de crise de vento. Então, uma geradora de energia que deve ganhar espaço. Inclusive, a Aeris é uma ação nova na bolsa, ela estreou no final do ano passado, ou seja, não tem nem 12 meses, e cada ação de Aeris hoje está valendo ali na casa dos R$10. E se a gente olhar para os preços de janeiro, fevereiro ali das ações, ela tinha chegado a R$13. Então, assim, nossa opinião particular aqui, a Aeris, apesar de ser a empresa mais indicada, a gente hoje não tem na nossa carteira, e é uma ação que apesar da gente ficar de olho, a gente não fica muito animado hoje para colocar na nossa carteira, porque ela tem um PL ali na base dos 65, um preço sobre valor patrimonial próximo de 8 e uma margem líquida em menos de 5%. Então a gente vai ver outras small caps agora que a gente particularmente fica mais animado em colocar na nossa carteira e analisar essas ações, apesar de terem sido um pouco menos indicada do que a Aeris. Inclusive deixa aqui nos comentários, você tem ou tá de olho em Petz, Ferbasa ou Aeris para colocar na sua carteira? O que você acha de comprar Sanepar durante essa crise hídrica? Deixa aqui sua opinião. Agora tem uma outra ação que está figurando entre as mais indicadas, que é a ação de Santos Brasil, do Porto de Santos.
e que inclusive dá uma olhada nessa foto aqui. A gente comprou as ações de Santos Brasil quando as ações estavam por volta de 5, 6 reais cada uma. Temos segurado e a ação já está quase batendo nos 10 reais. Inclusive a gente comprou essas ações de Santos Brasil durante um vídeo que a gente fez aqui no canal. Então fica sempre ligado aqui com a gente. É uma ação que a gente ainda gosta muito, mas a gente vê um upside aí agora cada vez menor e é uma ação que está nas suas máximas históricas. Então, como a gente já tem carteira, a gente não vai realizar a venda das ações de Santos Brasil e a gente quer saber a sua opinião aí se é uma boa ação para incluir na carteira para este mês de julho. Agora a gente tem mais 4 ações entre as mais indicadas que a gente queria destacar aqui. A primeira delas é CVC. CVC que dá uma olhada nesse gráfico, ela lá antes da crise, ela chegou a ter as ações avaliadas em 50 reais por ação e hoje está ali na casa dos 27 reais. Ou seja, se as ações chegassem no preço de pico que ela já teve, as ações subiriam quase 100%. E agora com a retomada do turismo, a gente pode ver as ações de CVC em foco novamente. Assim, dado a catástrofe que foram os últimos meses, CVC está com uma margem líquida negativa, está com uma dívida líquida sobre patrimônio líquido acima de 1, então uma ação que a gente tem que ter atenção, porém com a retomada aí do turismo pode eventualmente ser uma oportunidade. Seguindo, a gente tem ações de Maxion Wheels, que é uma fabricante de rodas aí do ramo automotivo do nosso Brasil e que está com as ações ali valendo na casa dos 17 reais. Um pouco antes da crise ali, as ações chegaram a valer 22, 23, 24 reais e ela historicamente foi uma boa pagadora de dividendos ali na casa dos 3, 4, 5% de dividend yield. Então uma ação que agora também com o retorno da fabricação de veículos com mais força, com mais volume no Brasil, também pode se beneficiar e apresentar resultados muito interessantes para o segundo e para o terceiro trimestre desse ano. Então uma ação que a gente fica de olho, mais uma small cap para a gente colocar na nossa lista. E agora para fechar, mais 2 ações entre as mais recomendadas, sendo uma JHSF, uma ação que até alguns meses atrás estava na casa dos 3 reais, chegou a bater quase 11 reais de cotação, ou seja, quem investiu quase quadruplicou o dinheiro e agora anda ali pela casa dos 7 reais. Mas é uma gestora de empreendimentos que a gente gosta bastante e também aí com a reabertura da economia, a gente também fica de olho nessa administradora de capitais para que eventualmente as ações retomem o caminho de alta e quem sabe buscar as máximas históricas aí, o que já daria aí 30, 40% de upside nas ações de JHSF. E nosso último destaque de small caps aqui fica por conta de PRIO, PetroRio. PRIO que tem dívida líquida negativa, uma margem líquida de quase 15% e um preço sobre valor patrimonial ainda de 3,5. Então, apesar das ações de PRIO terem subido quase 200% nesse último ano, é uma ação que ainda figura entre as mais indicadas por essas carteiras que a gente analisou. É uma ação que particularmente a gente acha que está meio esticada, mas que ainda tem alguns indicadores interessantes e esse imbróglio que a gente está vendo aí a respeito do preço do barril do petróleo pode inclusive ajudar a PetroRio a renovar suas máximas históricas. Bom, então é isso. De todas essas ações que a gente comentou aqui, comenta qual você tem em carteira, qual você tá de olho para comprar e qual você acha que é fria. A gente tem PetroRio, CVC, Sanepar, JHSF, Aeres. Deixa aqui sua opinião sobre todas essas ações. Claro, não se esquece de se inscrever aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente traz vídeos novos todos os dias. Obrigado por ter deixado o seu likezão. Não se esquece de seguir a gente também aqui no Instagram. Amanhã a gente volta com mais vídeos aí para vocês. Por hoje é isso, tamo junto, valeu, fiquem com Deus, é nóis e até a próxima. Falou!